Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. De antemão, vocês sabem que a nossa meta é chegar a 3.000 inscritos. Chegando a 3.000 inscritos, eu terei uma grande surpresa para os senhores, ok? Mas isso só será possível com a ajuda e a participação e a divulgação de vocês. Meus irmãos, os vídeos que irei dissertar aqui no canal serão bem interessantes. Vai desmistificar muita coisa aí que falam acerca do calvinismo, tá bom? Não sei se será uma série de vídeos, mas alguns vídeos eu pretendo gravar acerca de caricaturas que as pessoas pintam do calvinismo, que de fato não se harmoniza com o calvinismo bíblico, ortodoxo, ou pelo menos o calvinismo histórico, né? As pessoas incorrem no erro em julgar o calvinismo como herético, como uma doutrina diabólica, que eu já ouvi falar por aí, né? Porque encontram exemplos de pessoas que na prática não vivem aquilo que ensinam na teoria. Esse tipo de pessoa não representa o calvinismo verdadeiro, o calvinismo histórico. Esse tipo de pessoa, na verdade, não é cristão, porque quando eu tenho um entendimento correto das Escrituras e quando eu tenho um entendimento correto acerca de uma boa ortodoxia, esta boa ortodoxia, por sua vez, ela vai refletir no meu modus vivendi. A ortodoxia, por sua vez, vai culminar numa boa ortopraxia. Então, a pessoa que não vive aquilo que está ensinando, pode ter certeza que ela não conheceu de fato essa doutrina que ela professa, tá bom? E eu gostaria de tentar aqui clarificar alguns pontos interessantes, talvez os mais conhecidos que as pessoas fazem do calvinismo. Talvez por maldade mesmo, né? Ou talvez, quero acreditar, que seja por ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer realmente o assunto. Eu chamo de a síndrome do papagaio. Ou seja, a pessoa ouve de outrem, que ouviu de outrem, que ouviu de outrem e simplesmente repetem essas informações sem sentar-se para poder entender de fato se aquilo se harmoniza com o que os teólogos ensinam. Isso acontece com o calvinismo e eu me proponho a fazer esses comentários. A primeira caricatura que eu gostaria de comentar aqui, que fazem acerca dos calvinistas, é afirmar que calvinistas não oram e não evangelizam. O calvinismo, ele te coloca, num certo sentido, debaixo da sombra e da água fresca. Né? As pessoas não querem ter compromisso com oração, afinal tudo está predestinado por Deus. Ora, é um pensamento coerente, dizem, né? Se tudo já está predestinado por Deus, então para que orar? Então para que evangelizar? Não são caricaturas que fazem. Mas veja que quando falamos sobre oração, note, meus irmãos, a Escritura nos dá boas razões para orarmos. Primeiro, porque é um dever. Lucas 18, verso 1. Segundo, porque é um sacrifício agradável. Salmos, de número 141, verso de número 2. Terceiro, porque orando é que pedimos e recebemos. Mateus 7, 7 e 8. Então, estas são pelo menos 3 razões básicas do porquê devemos orar. Por que devemos evangelizar se tudo já está predestinado? Muito simples. Deus tem seus eleitos, mas nós não sabemos quem são os eleitos do Pai. Por isso que evangelizamos. Mas veja, eu gostaria de tentar um pouquinho mais a fundo, tratando da história da igreja. Os calvinistas são omissos na oração e na evangelização? Não. Os grandes calvinistas, ao longo da história da igreja, sempre foram homens ferventes em oração e no evangelismo. Primeiro ponto, na oração. Vou te mostrar que é uma caricatura. Quem foi que te disse que calvinistas não oram? Vamos lá, vamos pegar João Calvino. Você sabia que João Calvino escreveu, né? O escrito mais famigerado dele, de fato, é As Institutas da Religião Cristã, né? Isso é inegável. As Institutas da Religião Cristã, que alguns dizem é a Bíblia dos calvinistas. Não. Por quê? Porque trata da predestinação. João Calvino, ele trata, sim, sobre a predestinação nas Institutas, mas note que as Institutas são 4 volumes. E Calvino, por sua vez, só vai tratar acerca da predestinação no 3º volume. E ele vai utilizar menos de 100 páginas discorrendo sobre o tema da predestinação. Por outro lado, Calvino também discorre sobre a oração. Afinal, as Institutas é como se fosse um clássico de uma teologia sistemática. Ele aborda vários assuntos inerentes à teologia. E um dos assuntos também que ele trata com muita propriedade é o tema da oração. Você sabia? João Calvino fala sobre oração das Institutas. E ele utiliza cerca de 70 páginas
discorrendo sobre o tema da oração. Você sabia John Knox, que também era calvinista, que foi o fundador da igreja presbiteriana na Escócia? Vocês sabiam que John Knox era um homem de muita, profunda oração, que colocaria você que critica os calvinistas, né, colocaria você no bolso em aspecto de oração. John Knox tinha uma filha e essa filha casou com um homem que orava tanto, mas orava tanto, que ele acabou sendo preso. E na prisão, ele orava tanto lá de joelhos, naquele chão frio e duro, que ele perdeu todas as articulações nos joelhos. Esse casal teve um filho. E esse filho, por sua vez, a informação é a seguinte: ele orava tanto que depois que ele morreu, foi encontrado os joelhos mais duros do que chifres de bois. Então todos os grandes calvinistas da história da igreja sempre foram homens de oração. Martinho Lutero, conhece Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, que se porventura ele não investisse 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo teria êxito sobre ele durante o dia. Você gasta 2 horas em oração todas as manhãs? Eu não gasto. Você sabia que David Brainerd, que ele também foi um grande calvinista, ele era um homem poderoso e fervente em oração? Ele dizia assim: ai, como eu almejo, como eu gosto, como eu amo em estar sozinho em minha tenda, porque desta forma então eu gasto muito tempo em oração. Ele era um calvinista. Veja bem o que diz, por exemplo, o teólogo em memória, não é? R.C. Sproul, pastor presbiteriano, em um artigo numa revista chamada Pela Fé, uma revista americana, no ano de 2005, página de número 21. Sproul, em um artigo intitulado assim: as orações dos justos nunca são inúteis. Olha o que comenta Sproul, que também era calvinista. As pessoas podem perguntar: será que a oração muda a mente de Deus? A resposta é evidente. Que tipo de Deus poderia ser influenciado por minhas orações? O que as minhas orações poderiam fazer para induzi-lo a mudar os seus planos? Acaso eu poderia dar a Deus qualquer informação sobre alguma coisa que ele já não possua? Ou eu poderia persuadi-lo a seguir um caminho mais excelente com a minha sabedoria superior? É claro que não. Eu sou completamente sem qualificação para ser o mentor de Deus ou o seu orientador. Portanto, a resposta simples é que a oração não muda a mente de Deus. Sproul prossegue: acaso a oração modifica as coisas? Ora, a resposta é um enfático sim. As escrituras nos dizem: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. O que então a oração modifica? Em primeiro lugar, as minhas orações modificam a mim. Meu tempo com Deus é para a minha edificação, não a dele. A oração também modifica as coisas. Em termos práticos, podemos dizer que a oração funciona. A oração é um dos meios que Deus usa para concretizar as coisas que ele ordena. Veja bem, calvinista como Sproul falando sobre o tema da oração. O segundo pontinho que eu gostaria de destacar é na questão do evangelismo. Os calvinistas não evangelizam. Os calvinistas são omissos à evangelização. Mentira. Falsa acusação. Por quê? Vamos para a história de novo? Os grandes calvinistas ao longo da história da igreja eram homens que amavam as almas perdidas e empregaram toda a energia na evangelização dos povos. Você sabia que os primeiros missionários protestantes, ao chegarem ao Brasil, foram enviados exatamente por João Calvino? Inclusive, em 1557, o pastor missionário calvinista chamado Jacques Le Balaire, ele foi enforcado pelo padre Angieta. Por quê? Porque ele chegou aqui no solo brasileiro e começou a difundir o evangelho, a difundir a fé protestante, a difundir o calvinismo, e dessa forma então a Igreja Católica Romana se viu em apuros, ficou empolvorosa por esse missionário protestante enviado por Calvino. E esse missionário, Le Balaire, foi enforcado por esse padre, enviado por Calvino, porque amava a evangelização. Você sabia também que John Knox, aquela frase célebre dele, né? Dá-me as almas à Escócia, se não morrerei. Você sabia que ele era um calvinista? Você sabia que David Brainerd, que também era calvinista, foi missionário aos índios de Pele Vermelha? Inclusive, ele se gastou tanto, entrava matas, né, adentro, passava fome em prol das almas dos índios de Pele Vermelha. Inclusive, ele sofreu de pneumonia e, posteriormente, acabou morrendo. Muito cedo ele morreu porque ele se desgastou em prol das almas perdidas. Ele era um calvinista. Você sabia que Guilherme Carey, ou William Carey, ele largou a oficina de sapatos para ser missionário na Índia? Ele também era um calvinista. Você sabia que Hudson Taylor, que foi missionário na China, também era calvinista?
ferrenho, ao ponto de ele declarar: se eu tivesse 100 vidas, daria todas pela China. Inclusive, ele sofreu um grande conflito com aqueles obreiros, colegas de ministério e a própria igreja, porque eles não queriam que ele fosse pregar o evangelho aos chineses. Inclusive, ele se propôs a mudar a vestimenta, porque ele chegou entre os chineses, deveria de usar saiote, e ele achou uma forma de usar saiote, e ele mudou completamente seu modo de vestir para poder se aproximar melhor dos chineses e assim difundir a fé calvinista. E a igreja não concordou com isso, se opôs. O legalismo diabólico que desgraçou sempre o cristianismo se opôs a isso. Não pode mudar as vestimentas. E Taylor mudou porque queria anunciar o evangelho e de fato pregou aos chineses. A igreja se opôs porque a igreja de Taylor era de fato uma igreja hipercalvinista, e hipercalvinistas se opõem ao evangelismo. Eles não evangelizam. Talvez você está confundindo os calvinistas históricos, os calvinistas corretos, com os hipercalvinistas. Talvez seja isso. Então os grandes calvinistas ao longo da história da igreja sempre amaram as almas perdidas. Esta falsa acusação é feita, por exemplo, pelo um historiador das Assembleias de Deus chamado Emílio Conde, quando ele acusa injustamente reformadores como Lutero e Calvino. No livro História das Assembleias de Deus no Brasil, página de número 13, olha o que ele fala acerca de Lutero e Calvino. Contaminado por uma síndrome escatológica, Martinho Lutero afirmava que, como a vinda de Cristo estava próxima, nada mais se poderia fazer em prol daqueles que, até aquela data, ainda não haviam sido alcançados pelo evangelho. Por seu turno, João Calvino, envenenado pela doutrina da predestinação, defendia já estarem seguros os que haviam sido predestinados à vida eterna, quer fossem evangelizados, quer não. A salvação destes já estava garantida. Quanto aos outros, por que perder tempo falando-lhes de Jesus? Infelizmente, observamos estes mesmos entraves atrapalharem a obra de Deus ainda hoje. É chegado o momento, todavia, de nos desvencilharmos de tais empecilhos e cumprir incondicionalmente os itens da grande comissão. Falsa acusação. Interessante, ele acusa, mas sem nenhuma prova, sem nenhuma fonte. Mas vamos ver se realmente Lutero e Calvino se opunha à evangelização? Lutero, no livro da Liberdade Cristã, página de número 43, diz: preguem-se os mandamentos para intimidar os pecadores e manifestar-lhes seus pecados, de modo que se arrependam e se convertam. Lutero se opunha à evangelização? Aliás, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Existe uma outra forma melhor de evangelismo, de evangelização, do que traduzir uma Bíblia para a língua do povo, para que eles não sejam mais manipulados, bitolados, para que eles conheçam o evangelho? Lutero fez isso, traduziu a Bíblia para o alemão, porque entendia que a única forma deles conhecer o evangelho seria através da leitura da escritura, do entendimento das escrituras, da exposição das escrituras, do conhecimento de Deus e assim por diante. Agora veja João Calvino, no comentário, em seu comentário em Isaías, capítulo 12, verso de número 5, volume 1, página 403, diz Calvino: é nosso dever proclamar a bondade de Deus a cada nação. Afirmar que calvinistas não oram e calvinistas não evangelizam é uma caricatura e uma falsa acusação. Os grandes puritanos dos séculos que passou a florescer no século XVI, né, mas que teve mais força a partir dos séculos XVII e XVIII, os puritanos eram pessoas que davam muita tônica no fervor evangelista. Todos eles eram calvinistas. E por que eles davam ênfase no evangelismo? Porque eles sabiam que Deus tem seus eleitos, e para esses eleitos virem até o evangelho e conhecerem a Deus, é preciso eles, de fato, pregadores, expor a verdade. Por isso que Paulo, ele coloca um ponto final nessa questão em Romanos 10, quando ele diz assim: como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão, se ninguém se dispor a ir? Percebe? Calvinistas evangelizam. Os puritanos foi o grupo que mais deu tônica no evangelismo. Todos eles eram calvinistas. Isso também é muito evidente nos calvinistas modernos que vocês conhecem, que professam a fé, divulgam, seja no contexto do trabalho, seja através das redes sociais. Por quê? Porque cremos no evangelismo. Então isso é uma caricatura, e eu pretendo, meus irmãos, nos próximos vídeos, continuar esta pequena série, né, sobre as caricaturas que fazem do calvinismo, e vou tentar aqui refutá-las com as devidas fontes. Meus irmãos, o meu livro ainda está à disposição, o link estará aqui embaixo na descrição. Eu espero tê-los ajudado. Abraço.